Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal. Hoje então eu vou fazer aquele responder nos comentários especial sobre imóveis. E como é que eu vou fazer esse vídeo então? Eu tenho aqui aberto o primeiro vídeo do especial, que foram de 3, que é o alugar, o comprar e o construir. Portanto, esse é só o alugar. Vou tentar falar sobre ele e vou tentar responder algumas perguntas que estão aqui. Ou seja, vou vendo aqui mesmo as perguntas e vou logo respondendo. Eu também estou aqui a controlar o tempo para não ficar vídeos muito grandes. Se der, faço todas aqui em um vídeo. Se não der, vou fazendo outros vídeos. Também não é por aí. Então vamos lá. César Carvalho falou assim: Tiago, por favor, defina melhor lugar complicado. Grato. César, essa pergunta, já agora que você me fez, há muitas pessoas que têm essa mesma dúvida e tentando assim ir direto ao ponto. Quando eu falo lugar complicado, eu estou a falar mais ou menos na mentalidade daqui de Portugal, ou seja, para nós, nos nossos olhos, aquele local é complicado. Agora, lógico, se você for comparar, desculpe, não é você, mas não pode-se colocar isso no sentido brasileiro, de que se um lugar complicado é aquele que você está a 2 passos errados e já leva um tiro. Não, esse complicado não tem nada a ver com ser perigoso. Claro que existe sim lugares aqui que são perigosos, às vezes por causa do tráfico de droga, brigas raciais, coisas assim do gênero. São raros às vezes que morre alguém por causa de um tiroteio. Por exemplo, eu acho que esse ano aconteceu uma vez, o ano passado uma, que eu saiba, lógico, pode ter acontecido mais. Porém, como eu falei, são poucos lugares que são assim, pouquíssimos, e muito raro você ver histórias mesmo de crimes graves. Atenção, crimes graves. Então o que eu quero dizer com isso do complicado? Vamos lá. Primeiro, não são todos os bairros sociais que são complicados, porque normalmente quando a gente fala complicado estamos a falar mais de bairros sociais ou lugares que estão ali perto dos bairros sociais. Não tem a ver com ser, pronto, a gente já falou que não tem a ver com ser perigoso, e nem sequer são todos os locais assim. Porém, muitos deles, as pessoas que ali estão, parece que já estão formatadas com uma mentalidade de degradação. O que é que eu quero dizer com isso? Tipo, você está andando na rua, é lixo esparramado, mesmo de jogar sacos pelas janelas, jogar coisas pelas janelas, quebram tudo, quebram carro, quebra rua, quebra alguém, por exemplo, a prefeitura, nesse caso a Câmara Municipal, faz lá um parque infantil e em 4 meses aquilo já está tudo destruído, já roubaram tudo, já quebraram tudo, quebram janelas, vandalizam os carros, tocam fogo em carros, às vezes até só de você entrar ali já cheira mal e pronto, é mais nisso que eu quero dizer complicado. Ou seja, são aqueles locais que não são tão bons para viver. Ou seja, pode-se pagar muito menos, mas ali você está em Portugal, mas você não está ali a ver a realidade de Portugal naqueles lugares. Não é aquilo. Volto a dizer, não são todos lugares assim. Por isso, quando eu falo complicado, eu quero dizer é algo mais ou menos desse género. Ou seja, são lugares que, por exemplo, nenhum português que conhece aquele lugar quer lá comprar casa ou quer alugar casa por causa desses problemas. E às vezes as próprias pessoas que moram ali têm certos comportamentos, eu não sei se isso é racismo ou não, ou preconceito, mas eu vejo muitas vezes os portugueses falando uma expressão que é: esse parece que é de bairro, tem um comportamento de bairro, é bairrista. Ou bairrista não, desculpem, isso é tretas da minha cabeça agora, porque eu acho que nunca ouvi falar isso. Que é do tipo, por exemplo, sei lá, passa uma mulher na rua, alguém: anda pá, como catango, gaja boa, até Barracabana. Pronto, essa vez assim a gritar, a falar, pronto. Atenção, isso é uma brincadeira que eu acabei de fazer, pessoal, tá bom? Não leve isso a sério. Mas eu já ouvi várias vezes essa expressão, tipo, pessoas que se comportam mal. Às vezes há pessoas que falam que está a se comportar como o pessoal do bairro, ou malta do bairro, como se fala aqui, ou coisas assim do género. Portanto, é isso. Peço desculpa por não ter explicado isso antes e nem sei se expliquei bem, mas é isso. Vamos lá então, que o tempo está a passar. Então vamos aqui ir descendo e vendo. O Fábio Salgado perguntou assim: há alguma dificuldade para alugar casa quem está como turista em Portugal? Fábio, aqui depende. Se você vier como turista e quiser alugar por uma temporada,
Se você for tentar pelos meios normais para alugar para uma imobiliária ou para um proprietário que alugam casa para pessoas morarem, é complicado, porque normalmente eles não vão querer. Se você falar, eu quero uma casa para 2 ou 3 meses, é bem capaz das pessoas recusarem, porque o valor que se arrenda uma casa para uma pessoa, o prejuízo que você vai ter, fazer contratos, pagar imobiliárias, entre outras coisas, não justifica tão pouco tempo. Agora, se você quer 2 ou 3 meses, há sim pessoas, principalmente na zona de Lisboa, que alugam só para turismo, para estarem 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3 semanas, ou 1 mês, 2 meses. Eu vou deixar aqui um link de um site, que é sempre o que eu falo, e muitas pessoas já me deram um feedback muito positivo desse site. Eu agora já nem sei falar ele de cor, AINBD, mas pronto, eu deixo aqui o link para vocês irem. Ali sim você consegue alugar. Agora, se essa sua pergunta foi diferente, se foi no sentido de que eu vou como turista, mas vou para morar, há alguma dificuldade? Infelizmente a minha resposta também é sim. Pronto. Por quê? Se você for... Sim, quer dizer, você vai encontrar uma dificuldade maior se você for em imobiliárias, porque normalmente as imobiliárias vão querer um histórico seu, ou seja, vão querer os últimos recibos de renda, desculpa, do seu salário. Alguns até pedem IRS, fiadores, entre outras coisas, documentos portugueses. Portanto, eu até acho que já expliquei isso no vídeo, mas pronto, para quem ainda não viu, pronto. Portanto, nesse sentido, dificulta muito. Lógico que, se você for um proprietário, facilita muito mais, porque se você for para um proprietário, primeiro você vai poder mostrar logo para ele que é uma pessoa séria e... Desculpa, estava aqui uma mosca. Você prova que é uma pessoa séria e pode ali fazer negociações. Só uma dica que eu dou é não tentar em um lugar sem contrato ou de maneira ilegal. Isso nunca é bom. Não é bom para o país, não é bom para o proprietário, não é bom para você. Pronto, tentem fazer as coisas da maneira certa. Mas exponha para o proprietário, olha, eu cheguei agora, não tenho isso, ainda nem sequer tenho trabalho. Mas tentem... Aliás, há proprietários que nem sequer colocam obstáculos. Chegam e falam, ok, você mas está a chegar, vai trabalhar, então eu quero o normal. O normal é o quê? 1 mês de renda e 1 mês adiantado ou caução. Ou então, se o proprietário tiver que colocar algum entrave, mas você ainda não tem um trabalho, ofereça 1 mês e 2 meses adiantado, ou seja, já é uma segurança, uma garantia a mais. Portanto, o que eu tenho para dizer é isso. Tente fazer sempre negócios com o proprietário, que ajuda e muito nessa situação de ser complicado por causa dos documentos. Portugal, de momento, não há assim tantos imóveis para alugar. Há, mas muitos estão mais caros e tudo mais. Mas, como se diz, conversando, todo mundo chega a um acordo. Então, vamos lá continuar. O Paulo R. Souza falou assim, amigo, gostaria de saber o que é moradia em banda, germinada e isolada. Sai vizinhos próximos? Ou sem vizinhos próximos? Essa parte eu não entendi, mas tentando assim explicar. Portanto, moradia em banda, aliás, vamos explicar primeiro germinada. Eu acho que germinada também usa aí no Brasil essa expressão. Germinada, por exemplo, tem uma casa e uma dessas paredes já é outra casa, ou seja, há uma parede em comum entre as duas casas. E moradias em banda são várias casas germinadas, por exemplo, 5 casas, vamos supor, entre que todas essas casas, entre elas há uma parede em comum uma com a outra. E isolada, como é lógico, é aquela casa que pode até ter um vizinho do lado, entretanto, toda a construção da casa dela está inserida dentro do terreno. Há um corredorzinho entre a outra casa e há outro corredor para a casa que vai de baixo. Logo, ela é isolada. Em relação a essas saem vizinhos próximos, eu não entendi bem, mas se for sem vizinhos próximos, não. Pode ter um vizinho no terreno ao lado, não é germinado. A Carol Fernandes falou assim, Thiago, você poderia confirmar, por favor, se em Portugal os proprietários é que pagam os condomínios dos apartamentos? Eu vi essa informação num outro canal e pensava em arrendar uma casa, mas se isso for correto, vou procurar apartamento, pois gosto mais. O que você acha que é caro aí em Portugal? Aqui no Brasil é um escândalo de caro. Desculpem. Tenho acompanhado vários sites de imobiliárias e tenho achado os preços excelentes, mesmo que para Portugal seja considerado caro. Cito, o custo justo, excelente. Muito obrigado e abraços. Então vamos lá tentar responder as suas perguntas, Carol.
Em primeiro lugar, eu quero aqui esclarecer uma coisa. Eu não sabia, foi até um rapaz que foi lá no quiosque que me falou. Os condomínios no Brasil são caros, é quase o mesmo valor do que um arrendamento, que é um aluguel. E eu fiquei um bocado escandalizado com isso. Aqui em Portugal, não. Um condomínio aqui varia, para prédios normais, variam entre os seus 15 euros a 40 euros. Os condomínios mais caros aqui que eu já vi são condomínios fechados, que tem piscina, tem ginásio, tem essas coisas todas. E mesmo assim é no valor de 300 euros. Atenção, isso foi um caso à parte. Condomínios aqui de prédios normais variam entre os 15 euros e os 40 euros. Pode subir um bocadinho mais, depende se tem muitos elevadores ou coisa assim do gênero. Mas nem sequer chega a 10% do valor da renda, do aluguel. Eu já ouvi dizer que no Brasil, às vezes, é o valor quase do aluguel, ou seja, paga 1000 de aluguel, aquilo custa 800 euros condomínio. Isso é um absurdo. Pronto. Explicada essa parte, vamos então para aqui, outra coisa que ela falou sobre quem paga. Aqui o senhorio paga tudo. Não há aqui meio termo, o senhorio paga tudo. Aqui o senhorio é responsável pelo condomínio, o senhorio é responsável por todos os impostos, o senhorio é responsável por qualquer problema que a casa dê, desde que não seja causado pelo inquilino. O inquilino só paga água, luz, internet e televisão e telefone, pronto. Ou seja, essas coisas que ele usa. De resto, é tudo a cargo do senhorio. Ok, pessoal? Eu sei que aí no Brasil fazem negócio, paga você o condomínio, eu pago eu. Não. Aqui é tudo responsabilidade do senhorio. Ele paga tudo. Você só paga a renda ou aluguel, não paga mais nada. E se você chega, olha, aquela janela está mal porque entra muito vento. Pode reclamar e o senhorio pode trocar ou não. Pronto, ele também pode recusar trocar e falar que você vai embora. Mas se ele trocar, ele é quem vai pagar, não é você. Agora, se você quebrar uma coisa, aí já é outra situação. Então vamos lá, não alongar muito, continuando. Portanto, ela falou que viu, papapá. Em relação ao que você falou do custojusto.pt ou mesmo OLX, eu até depois expliquei para ela, para Carol, foi assim, eu não gosto muito de trabalhar com OLX ou custo justo e passo a explicar o porquê. Normalmente, sempre eu já quebrei a cara várias vezes quando fui combinar com pessoas de OLX e custo justo, cheguei lá, não era o que eles falavam, cheguei lá, nem estava lá ninguém, era mentira ou era só mesmo para enganar. Isso acontece muitas vezes. Por isso que eu sempre recomendo Casa Sapo, Imo Virtual, na minha opinião, são os dois melhores. Existem muitos outros, mas na minha opinião esses dois são melhores. Por quê? Quem trabalha mais com esses dois são pessoas profissionais. Ou seja, tudo que você vê nesse site, ou quase tudo, não é? São coisas sérias. Enquanto que muitas coisas que você vê no LX ou no custo justo, você quase tem que passar numa peneira porque há muita aldrabice ali. Acho que falei certo. Ou como nós brasileiros falamos, pilantragem. Pessoas que estão ali só para roubar e tal. Lógico, agora também é uma outra questão. Por exemplo, lembra que a gente há pouco falou do caso do turismo? Se você é turista, tem que falar diretamente com o proprietário. Já os proprietários não costumam colocar no Imo Virtual no Casa Sapo, costumam colocar no OLX ou no custo justo. Portanto, aqui é essa situação. Se você está tudo como deve ser, você tem aqui documentos, veio legal, é cidadão, tente ir com uma imobiliária que as coisas vão ser mais profissionais e mais sérias. Caso não venha, pode e deve, não é, nesse caso, ir pelo OLX ou custo justo, só que não vou mentir que pode sim quebrar a cara. Como eu já quebrei várias vezes, podem quebrar a cara. O Cícero Duarte Silva falou assim: Tiago, no que diz respeito a direitos e deveres de locador, locatário, o que você pode esclarecer? Existe algum tipo de regulamentação em Portugal que se assemelha à lei do inquilinato brasileira? Cícero, ou para quem estiver a ver, eu não sei as leis do Brasil. Portanto, eu não posso fazer uma comparação. Entretanto, aqui em Portugal, quando você aluga uma casa, se faz um contrato de trabalho. Desculpem. Fazem um contrato de aluguel, um contrato de arrendamento. Nesse contrato que fica uma cópia para o inquilino e uma cópia para o senhorio, que é o proprietário,
tem lá a falar todas, de certas formas, as regras. De certa forma, existe um contrato padrão, onde todo mundo mais ou menos copia, que é basicamente falando os dados de um, os dados de outro, qual será o valor do arrendamento, e aqui já pode entrar, por exemplo, o senhorio já pode colocar aqui, de certa forma, ele tem uma liberdade para colocar muitas coisas. Por exemplo, vamos supor, você veio para casa, eu vou colocar a casa foi reformada, está quase como nova e possui cozinha equipada com forno, placa, exaustor, máquina de lavar, pronto, etc. Ou seja, ele vai colocar isso no contrato. Porque se você for embora levar alguma coisa, ele pode, mediante a lei, ter ali o contrato de que você fez algo errado. Ou, por exemplo, ele pode colocar: eu estou a alugar a casa para o senhor tal, e vai tentar mais ou menos colocar assim no contrato. Ele tem essa liberdade. Estou a alugar a casa para 2 pessoas, e se houver mais pessoas a morar sem o meu conhecimento, é considerado uma quebra de contrato e ele pode colocar para a rua, por assim dizer. E aqui, mas normalmente são coisas normais. Por exemplo, que fala que se a casa não for entregue ao proprietário do jeito que a pessoa alugou, a caução fica para, de certa forma, fazer obras. Ou para pintar a casa, pronto, esse tipo de situações. Portanto, não estou a ver assim nada de outro mundo que difere muito do Brasil. Aqui em Portugal, mesmo assim, se houver quebras de contrato, falta de pagamentos, não é tão simples assim colocar a pessoa para fora da rua. Às vezes envolve-se muitas burocracias, envolve tribunal e aí por diante, não é? Não é como certos países que é simplesmente, como eu já ouvi dizer, que é nos Estados Unidos, que a pessoa fala: olha, ele já está ali esse mês, não me pagou, portanto a polícia chega, pode quebrar a porta e colocar a pessoa para a rua. Ou mesmo se o senhorio tiver a chave de casa, tirar tudo e colocar a pessoa para a rua. Aqui as coisas não funcionam assim. Às vezes é bem complicado e mesmo tendo o contrato, às vezes é difícil resolver as situações. Bom, pessoal, cheguei ao fim. Acho que consegui não fazer o vídeo ficar assim tão grande. Acho que pelo menos as principais perguntas desse vídeo foram respondidas. Se tiverem dúvidas, coloca que eu vou responder na mesma. E pronto, olha, muito obrigado. Não esqueçam, clica no gostei para ajudar o canal. Se você não é subscrito, subscrevam lá, não custa nada, é só apertar naquele botãozinho vermelho. Ajuda muito a nós, já estamos quase a chegar nos 5.000, falta tão pouquinho. E pessoal, obrigado por tudo. Tchau, até pra semana.